Pense na última vez que você entrou em um debate acalorado. Você chegou armado com dados, lógica impecável e argumentos irrefutáveis. Você apresentou seu caso com paixão e clareza, esperando que a outra pessoa, diante da força da sua razão, simplesmente concordasse. E o que aconteceu? Provavelmente ela se entrincheirou ainda mais na própria opinião. Encontrou falhas onde não havia, e a conversa terminou em frustração, com ambos os lados mais convictos do que nunca. Essa é a realidade da persuasão direta. É como tentar derrubar um muro com um martelo. Você pode fazer muito barulho, gastar muita energia, mas na maioria das vezes, o muro continua de pé. Agora imagine um cenário diferente. Imagine apresentar um problema, fazer algumas perguntas e dias depois ouvir a outra pessoa, cheia de orgulho, te apresentar a sua ideia como se fosse a solução genial que ela acabou de ter. Neste cenário, não há argumento, não há resistência. Há apenas um campeão entusiasmado para a sua causa, que agora lutará por ela com mais fervor do que você jamais poderia. Bem-vindo ao nível mais elevado da influência. Bem-vindo à arquitetura da influência. Para dominar esta arte, precisamos primeiro entender um princípio psicológico fundamental e inabalável: o princípio da propriedade. Nós, como seres humanos, temos um sistema imunológico mental. Quando uma ideia externa, especialmente uma que desafia nossas crenças, tenta entrar em nossa mente, nosso sistema imunológico a ataca. Nós a vemos como um corpo estranho, um vírus. Buscamos falhas, questionamos a fonte, resistimos. No entanto, uma ideia que nós mesmos geramos, que nasce dentro de nossa própria mente, é recebida como parte de nós. Nós a nutrimos, a protegemos, a defendemos de ataques externos com uma ferocidade incrível. A ideia pode ser exatamente a mesma, mas a origem percebida muda tudo. Tentar forçar sua ideia na mente de alguém é iniciar uma guerra imunológica. A arquitetura da influência é a arte de contrabandear os componentes da sua ideia para dentro da mente alheia, de forma que o sistema imunológico dela não os detecte, e então guiá-la para que ela mesma monte esses componentes e acredite que a criação final é sua. Você não é um soldado invadindo uma fortaleza. Você é um arquiteto entregando uma planta baixa e deixando o dono da casa construir a obra. A primeira fase deste processo não envolve falar, mas sim diagnosticar. É a fase do arquiteto antes de desenhar a primeira linha. Seu trabalho aqui é criar uma planta baixa detalhada da mente da outra pessoa. E para isso, você usará a lei do holofote como sua principal ferramenta. Você precisa entender o terreno onde sua semente será plantada. Qual é o solo fértil? Você precisa mapear 3 coisas: os valores, as dores e os sonhos da pessoa, como já discutimos. O que ela defende com paixão: justiça, segurança, inovação. O que a mantém acordada à noite: medo de falhar, frustração com a burocracia, falta de reconhecimento. O que ela deseja acima de tudo: ser vista como uma líder, criar um legado, ter mais liberdade. Você precisa ouvir com a intensidade de um espião, fazendo perguntas abertas e validando os sentimentos dela. Apenas depois de ter um mapa claro do mundo interior da pessoa, de suas esperanças e medos, você pode começar a pensar em qual terreno a sua ideia poderia florescer. Sua ideia de redução de custos, por exemplo, não vai florescer no solo de inovação radical, mas pode ser a árvore mais frondosa no solo de segurança e estabilidade para a equipe. A preparação é 90% do trabalho. Com a planta baixa em mãos, você passa para a fase 2, a execução, onde você usa as ferramentas do arquiteto para plantar a semente. A primeira e mais elegante ferramenta é a pergunta socrática. Sócrates era um mestre em não dar respostas. Ele guiava seus discípulos a descobri-las por conta própria através de uma série de perguntas incisivas. Seu objetivo é o mesmo. Em vez de afirmar precisamos investir em marketing digital, você começa a questionar o status quo. Você pode perguntar: tô vendo que nossos concorrentes estão crescendo bastante online. O que vocês acham que eles estão fazendo de diferente? Depois da resposta, você continua: interessante. E quais vocês acreditam que são os riscos a longo prazo se continuarmos focando apenas em nossas estratégias atuais? Você continua a fazer perguntas que expõem as falhas da situação atual e que sutilmente apontam na direção da sua solução, sem nunca mencioná-la. Então, se existisse uma forma de alcançar novos clientes onde eles passam a maior parte do tempo, isso seria algo que valeria a pena explorar. Você não está dando uma solução. Você está criando um vácuo, um problema que a mente da outra pessoa agora se sente compelida a resolver. E você já sabe qual é a única conclusão lógica. A segunda ferramenta, um pouco mais ousada, é a sugestão abandonada. Esta técnica funciona maravilhosamente com pessoas de ego forte que adoram sentir que são mais espertas que os outros. A jogada consiste em introduzir sua ideia de forma casual, quase como um pensamento sem importância, e imediatamente depois descartá-la você mesmo. Por exemplo, em meio a uma discussão sobre como melhorar a moral da equipe,
Você poderia dizer, sabe, uma vez eu li sobre uma empresa que deu aos funcionários uma sexta-feira de projetos pessoais, por mês, para trabalharem no que quisessem. Mas esquece. Provavelmente é uma loucura. Aqui não daria certo com nossa estrutura. Então você muda de assunto. O que você fez? Você plantou a semente. Ao descartá-la, você removeu toda a pressão e todo o risco do ego da outra pessoa em considerá-la. Como a ideia foi abandonada, ela agora está livre para ser pega por outra pessoa. O ego do seu interlocutor pode pensar. Ele acha que não daria certo, mas talvez ele não tenha visto o ângulo da X se eu ajustar Y. Essa ideia pode ser genial. Eu posso fazer essa ideia funcionar. A ideia agora foi transferida. Ela se tornou o projeto de estimação dele, um troféu que ele resgatou da sua falta de visão. A terceira ferramenta é a etapa final da construção. O elogio estratégico ao insight. Depois de guiar com perguntas e talvez plantar uma ou duas sementes abandonadas, chegará um momento em que a outra pessoa, em uma reunião ou em uma conversa, verbalizará sua ideia como se fosse dela. Estive pensando muito sobre nosso problema de alcance e tive uma ideia. E se nós criássemos uma iniciativa robusta de marketing digital? Este é o momento mais crítico. Seu instinto. Seu ego vai gritar para dizer: essa era a minha ideia. Ignorar esse grito é o que separa o amador do mestre. Sua resposta deve ser de surpresa e admiração. Incline-se para a frente. Olhos nos olhos e diga: essa é uma ideia excelente. Sério, é uma perspectiva totalmente nova. Como exatamente você pensou nisso? Oh, faz isso. Você cimenta permanentemente a propriedade da ideia na mente dela. Você não apenas a deixou construir a casa com sua planta. Você a elogiou pela arquitetura magnífica. A partir daquele momento, aquela pessoa não será apenas alguém que concorda com você. Ela será a maior defensora da sua ideia, usando a própria energia e capital político para garantir que ela seja implementada. Porque agora, o sucesso da ideia está intrinsecamente ligado ao sucesso do seu próprio ego e inteligência. Vamos a um estudo de caso rápido. Ana quer convencer seu chefe, Carlos, um homem conservador, a investir em um novo software de gestão que ela acredita que vai otimizar o trabalho da equipe. A abordagem direta: Carlos, precisamos deste software, falhou. Ana então aplica a arquitetura da influência. Na fase 1 diagnóstico, ela percebe que Carlos valoriza eficiência e teme desperdício de tempo. Na phase 2, ela não fala mais do software. Em uma conversa, ela usa a pergunta socrática: Carlos, qual você diria que é o maior gargalo que nos faz perder tempo na rotina da equipe? Depois de ouvi-lo, ela pergunta: é frustrante, não é? Se pudéssemos magicamente eliminar essas 5 horas de trabalho manual por semana por pessoa, que tipo de projetos mais importantes poderíamos assumir? Ela cria o problema. Uma semana depois, ela usa a sugestão abandonada: vi um concorrente usando um sistema X para automatizar isso. Parece complicado e caro, provavelmente não é para nós, mas foi uma curiosidade. 2 semanas depois, Carlos a chama em sua sala e diz: Ana, estive pensando na nossa conversa sobre eficiência. E se existisse uma forma de automatizar aquele processo que discutimos? Pesquisei umas ferramentas e encontrei este software aqui. É o software que Ana queria desde o início. Na phase 3, Ana responde: Carlos, essa é uma iniciativa fantástica. É exatamente o tipo de pensamento estratégico que a equipe precisa. Estou impressionada. O resultado: Carlos se torna o campeão do projeto, garantindo o orçamento e o sucesso da implementação. Ana conseguiu exatamente o que queria, sem nenhuma briga, e ainda fortaleceu sua imagem como uma colaboradora que inspira boas ideias em seu chefe. É evidente que esta habilidade carrega uma responsabilidade ética monumental. A linha entre a arquitetura da influência e a manipulação enganosa é a intenção. Você está usando essa técnica para guiar alguém a uma conclusão que é genuinamente benéfica para a empresa, para a equipe, para a relação, uma solução ganha-ganha? Ou você está usando-a para plantar uma ideia que serve apenas aos seus interesses egoístas, em detrimento do outro? O arquiteto ético projeta uma casa segura, funcional e bela para o morador. O arquiteto manipulador projeta uma fachada bonita que esconde uma estrutura podre. O poder de construir ou destruir com esta ferramenta é imenso. Use-a para construir pontes de entendimento e para ajudar as pessoas a chegarem às melhores conclusões, mesmo que elas não saibam que você foi o guia. Em suma, pare de travar batalhas de força bruta argumentativa. Torne-se um arquiteto. Estude o terreno, desenhe a planta. Forneça as ferramentas certas em forma de perguntas e sugestões. E então, dê um passo para trás e assista com um sorriso sereno, enquanto a outra pessoa constrói o seu monumento e ainda te agradece pela inspiração. Este é o verdadeiro ápice do poder e da influência. Não vencer a guerra, mas fazer com que nunca tenha existido uma... Agora, o desafio é seu. Pense em uma ideia que você tentou e não conseguiu vender para alguém. Usando os princípios da arquitetura da influência, como você poderia ter abordado a situação de forma diferente?
Qual pergunta socrática você poderia ter feito? Descreva seu novo plano de ação nos comentários. Vamos construir juntos. E para receber a planta da próxima grande doutrina do poder, se inscreva e ative as notificações.